Um, dois, três, testando som, testando som. É isso aí. Que beleza. Vamos ver se o somzinho tá bom. Hoje nós iremos dar uma breve conversa, uma continuidade, né, aos temas de apologética. E agora, como eu anunciei também na live passada, nós vamos dar uma conversada em uma religião específica. Não necessariamente uma religião só, mas uma que tem várias denominações. Pessoal, o que eu aconselho é que tente não ficar ofendido, tente ouvir a mensagem inteira e se tiver alguma dúvida, pergunte, né? Assim eu creio que nós podemos fazer a apologética de um jeito melhor, de um jeito mais saudável e que se precisar acusar alguém, que a gente acuse os argumentos ao invés da pessoa em si, né? Muitas das pessoas tentam... Tá bom o som? Então tá, beleza. Tem a minha produção aqui, né? Super produção ali, ó. Já antenada. Tava fazendo a produçãozinha dormir, né? Quer fechar a porta ali, amor? Só pra ela não... Tá, beleza. Não, show de bola, show de bola, show de bola. Vamos lá, então, para os interessados, nós já estamos postando isso no YouTube. E vocês podem verificar lá, principalmente acelerando, né, o videozinho, que eu acho que é um recurso muito legal. Não sei se no Facebook dá de fazer, mas geralmente a gurizada usa um navegador, né, os accelerations. Só que com lives o negócio eu acho que acho eu que é diferente. Por mais que ela tenha um delayzinho, né, tipo eu fale ok agora, você escuta daqui uns 5 minutos, não, tô brincando. Um pouco mais ou menos assim. Mas enfim, vamos lá para nossa conversa de hoje. Nas lives passadas, o que nós estávamos conversando? Bom, nós demos uma pequena introdução sobre o que é apologética, também falamos um pouquinho sobre o que não é apologética. Então, o nosso objetivo não é desunir os irmãos, o nosso objetivo não é fazer com que as pessoas briguem necessariamente por causa de teologia, por causa de Deus, enfim, mas até certo ponto. Existe um posicionamento cristão que está sendo deixado de lado. E esse posicionamento ele tem trazido consequências para a nossa sociedade hoje. Enquanto nós não nos posicionamos como cristãos, nós acabamos deixando com que muitas das coisas que afetam a sociedade, que às vezes são feitas pressões por minorias, acabem sendo aceitas e tidas como verdade. Isso é um problema. Então a apologética já entra com essa defesa verbal, né? Que a gente já aprendeu o que é apologética, para que nós consigamos dialogar com esses assuntos. Não necessariamente impor a religião, a gente tem o historicismo aí da Igreja Católica, a gente sabe que uma denominação religiosa, tendo ao poder, apesar de ainda ter muito poder, pode causar alguns malefícios e usar de, infelizmente, má fé em algum momento para tomar proveito do povo, né? Assim como também aconteceu e acontece até hoje, na verdade, com a população brasileira em relação aos pastores, alguns pastores, né, os que se dizem pastores, que acabam roubando dinheiro ou ludibriando a pessoa para que ela acabe entregando todos os bens materiais que ela tem, que ela adquiriu com muito esforço, enfim, e serviria de sustento, obviamente, para ela, para a família dela, enfim. E, claro, quando a gente for entrar nesse assunto de dinheiro, vai ser muito interessante dentro da apologética. Na próxima live, eu já vou adiantar que nós vamos pegar, literalmente, a história da Igreja Católica, alguns dogmas da Igreja Católica, e nós vamos tentar combater eles nesse sentido apologético. E, obviamente, eu espero que sejam elaboradas respostas, porque pode ser que a minha percepção sobre a doutrina católica esteja errada, mas eu creio que ela está escancarada nos documentos que a gente acessa até mesmo no site do Vaticano, né, enfim. E tem um podcast que eu fiz na época da graduação de teologia, que ele fala também sobre a ascensão de Maria, ou não, enfim, Maria ter subido aos céus em algum momento. E aí esse momento eu creio que fica confuso também para os católicos, pelo que eu já perguntei para alguns católicos, mas mesmo assim a gente vai colocar que isso talvez tenha sido impossível. Mas, enfim,
não dessa forma para denigrir a imagem, seja do catolicismo, seja do mormonismo, seja do espiritismo, enfim, ou do próprio cristianismo, que vai ser o que a gente vai falar hoje, só que mais do lado evangélico. Show? Então vamos lá. Pessoal, primeiramente, o que é o movimento evangélico aí? Infelizmente, a gente vê nas escolas, muitas vezes, alguns professores tentando, principalmente de ensino religioso, tentando mostrar o que são as religiões, diferentes religiões, mas claro que ela vai apresentar muita história, principalmente, pela questão de importância mesmo histórica que teve o crescimento cristão, assim, vamos dizer assim. E a gente pode analisar que é um povo que cresce, é um povo que literalmente está aumentando aos poucos, mas eu creio que talvez daqui a uns anos tenha uma diminuição um pouquinho mais rigorosa disso aí. Por quê? Quando a gente vê o censo de 2000 para 2010, eu creio que vai sair um esse ano, não sei se já saiu, gente, me desculpe, porque eu estava consultando e bem no fim pode ser que eu não vi o censo que saiu aí, mas geralmente eles são realizados por uma empresa ou enfim por um órgão em si que se chama IBGE, e nesse órgão eles acabam fazendo esses questionamentos para as pessoas. É o censo demográfico, vamos dizer assim, ele é colocado com vários gráficos, enfim, lá no site do próprio IBGE, e você consegue visualizar de diferentes formas algumas informações. Então eu pesquisei sobre religião lá, e você pode fazer isso, dar um Google lá, censo 2000, 2010, por exemplo, você pode colocar. Enfim. E sobre a religião no Brasil, ela cresceu de forma exponencial por causa que a população também cresceu, então necessariamente haveria muito provável aumento das pessoas em taxa de adeptos, né, a alguma religião específica. Enfim, então nós vemos lá em 2000, por exemplo, cerca da população que respondeu a essa amostra se demonstrando com 73,7% católicos romanos. A gente sabe que então, ou pelo menos a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo, que a Igreja Católica, inclusive a Apostólica Romana, ela acaba tendo, não ela necessariamente, né, mas dentro da Igreja Católica em si, que acreditava-se católica, vinda ali dos apóstolos, ela vai ter uma distinção, né, ela vai ter uma separação um pouquinho. A mais comum que a gurizada escuta é a ortodoxa e a apostólica romana, mas existem algumas outras ali que estão no meio, e muitos desses grupos ou desses novos grupos eles tentam ser adeptos à Igreja Católica, para que a Igreja Católica dê suporte para eles. Não sei se recebem dinheiro nesse sentido, mas eles acabam fazendo parte, por exemplo, da Igreja Católica. Então, quando você pergunta para alguma pessoa que frequenta esse grupo o que você é, ele vai dizer que é católico. E muitas vezes católico apostólico romano nesse sentido. Ok, enfim. Vocês podem notar, inclusive eu estava escrevendo no meu TCC, justamente sobre que era muito mais comum, e eu respondia isso também, numa época da minha vida, eu fui um católico menos participativo, uma época da minha vida. E inclusive uma fala bem comum é católico não praticante, né? Então a pessoa diz, eu sou católico, mas eu não sou praticante, né? O que já não era católico, né? Porque se a gente fosse estudar o que é o catolicismo, o que são os dogmas católicos, o que são os sacramentos, enfim, quando a gente estudar isso, obviamente a pessoa vai dizer, nossa, mas eu não faço nada disso. Então você não é católico, obviamente, né, meu amigo? E aí, isso não tem nada a ver com salvação. Salvação a gente conversa outra hora, e na parte do catolicismo a gente vai estudar sobre as indulgências. Então a gente vai falar sobre salvação quando nós formos conversar sobre o catolicismo. Mas a gente está tentando chegar lá nos evangélicos. Hoje, por exemplo, não, né? Em 2010 foi realizado o mesmo censo ali, e a população ela já se revelava, então de 73,7% que eram católicos romanos, eles foram para 65%. Opa! Então, por mais que cresceu a população, por mais que talvez o número até talvez não tenha diminuído tanto no sentido bruto, né? Tipo, tem 600 mil, só um exemplo, né? E daí, como teve um crescimento populacional, daqui a 10 anos, por exemplo, tem 1 milhão e poucos. Nossa, então cresceu o número. Necessariamente sim, mas não em torno do valor bruto geral, né? Então, comparando 2000 com 2010, a gente viu que ele teve uma queda de 13,7%.
Já, por exemplo, as pessoas que se diziam evangélicos, pentecostais e neopentecostais, por exemplo, eles estavam datados em 10,4% lá em 2000. E agora em 2010, nós estamos em 2022, né? Então, enfim. E agora, deixa eu ver onde é que estão esses meninitos aqui. A gente tem umas outras denominações, inclusive, sobre os evangélicos em si. Mas eles acabam estando em 13,4%. Existem outros evangélicos que eles se acusam, por exemplo, né? Se dizem, eu não sou evangélico, mas não sou determinado. Aqui é o meu medo de tal agorizada que é evangélica não praticante. Porque teoricamente e infelizmente o evangelho que as pessoas aprendem é que Jesus veio, morreu por você, ele ressuscitou e ele vai voltar para buscar. Só que ele não é minimalista assim. Tem mais coisas nesse meio e que não desmerecem o sacrifício de Cristo que nós devemos estar atentos e prestando muita atenção. Que é justamente, ok, Dudu falou que é para eu fazer apologética, então muito bem. O que eu vou começar por mim aqui, vou começar pela minha casa. Será que aqui na minha casa eu sou evangélico? Eu sigo o evangelho? Se é que é essa a linha relativa da palavra evangelho? O católico eu não quero mais ser, porque de repente eu olho e vejo que a figura do Papa ela não é infalível. Eu olho e vejo que de repente eu posso falar diretamente com Deus porque Jesus aprovou isso por causa desse versículo, por causa daquele outro versículo, por causa das escrituras sagradas. Eu não quero mais ser católico porque eu vejo que o modelo dos apóstolos ele já está prontinho, não tem nada que, por exemplo, os homens possam adicionar especificamente que vá ser uma doutrina que seja bíblica. Ok, essa vai ser a tua decisão, mas o que a gente está tentando fazer? Se você notar, a gente está olhando para a Escritura e tentando tomar uma decisão, obviamente, em cima do quê? Da apologética. Obviamente, eu tenho vários amigos católicos ali, inclusive eu acompanho, às vezes, o trabalho deles dentro da teologia, e é fantástico. Na verdade, é um trabalho muito árduo. Eu tive dentro da Igreja Católica por muito tempo, e quando eu fui bem mais praticante, eu vi o esforço que era para a gente evangelizar as pessoas, né? Era para conversar com as pessoas, ir na casa das pessoas. Tinha os ramos lá, então a gurizada colocava os ramos nas casas deles, enfim, nós íamos lá, rezávamos com as pessoas, e obviamente a gente não fazia isso com a ideia de, eu tô levando demônios, né? Vamos falar dos neopentecostais que tem umas ideias meio malucas assim, nesse sentido. As pessoas estão enganadas por causa disso, por causa daquilo. Calma. Então, a ideia de você ir lá e rezar com a pessoa era a mesma ideia que a gente tinha comunhão nas casas. Então, a pessoa ir lá, conversar, ver quais que eram os problemas daquela família. Especificamente, a Igreja Católica é uma das que mais... Nós nem vamos falar da Igreja Católica muito aqui, nós estamos falando praticamente muito da Igreja Católica. É que para chegar nos evangélicos a gente vai ter que falar um pouquinho da Igreja Católica, tá? Mas respeitosamente e também porque... Enquanto eu estive lá dentro, não teve ninguém que me desrespeitou especificamente. A nossa distinção é literalmente... Claro, teve, né? Obviamente. Alguma coisa que a gente não concordou, alguma coisa assim. Mas as distinções e os problemas entre eu e o catolicismo é justamente doutrinária. E é disso que a gente vai ler daqui a pouco na Palavra de Deus. Enfim. Mas... Então a gente vê de um senso para o outro, por exemplo, que... o número deles diminuiu, mesmo eles fazendo todas essas coisas, todos esses movimentos, e inclusive movimentos surgindo dentro do próprio catolicismo. A gente vê que pouco se falava antigamente sobre o quê? Apesar de os dons estarem ali, muito pouco se falava justamente na questão dos dons. Você fazia parte de um grupo, você ia lá, você pegava o terço, você fazia a oração, você rezava algumas vezes, a pessoa falava até uma parte, Ave Maria cheia de graça, daí as pessoas falavam o resto, eu fazia o resto. O próprio processo litúrgico, meu Deus, eu nem vou falar, ele tem um esquema justamente para distribuir, vamos dizer assim, os evangelhos ali durante o ano e as pessoas poderem ir estudando durante as missas. Mas vamos falar em outra palavra, você que já está incomodado, as reuniões então que são feitas. Então, calma, relaxa.
tirando algumas outras religiões que literalmente estão muito mais enganadas, e eu não estou aqui para defender o catolicismo, as nossas diferenças muitas vezes elas são doutrinárias e não de, por exemplo, a pessoa vai lá e vai matar o outro lá. Obviamente não vai fazer isso. Um espírita não vai fazer isso, um mormon não vai fazer isso. Então, calma lá. E você vai ter que ter muito estômago, na verdade, para aguentar a apologética, porque ela é importante. Quando você for conversar com outra pessoa, ela não vai ter a mesma interpretação tua, às vezes, da escritura, ou da tua comunidade local. Quando eu falo em comunidade local, eu falo nos santos que estão em algum lugar, igual Paulo falava, né? Então, em curitibanos. Os santos que estão em curitibanos não é a Batista, não é a gurizada da Luz e Vida lá, não é... São também, mas eles fazem parte do corpo de Cristo. E nós, em curitibanos aqui, somos um só. Teoricamente, com Cristo, né? Obviamente. E aí, não que isso se nós estivermos dentro da doutrina dos apóstolos e nós formos discípulos de Cristo. Nós somos discípulos de Cristo? A Batista vai dizer que sim, a gurizada lá da Luz e Vida vai dizer que sim, e hoje até a gente vai dar uma brincada e a gente vai falar quantas denominações que a gente conhece aqui em Curitibanos. Mas enfim, que são evangélicas e teoricamente esse é o nosso proposto do dia de hoje. Ok, então quando a gente olha para os evangélicos pentecostais e neopentecostais, então de 10,4 ali de 2000 até 2010 cresceram para 13,4. Então teve um aumento dessas pessoas. Infelizmente também teve um aumento das pessoas que se diziam que não tinham religião. Então de 7,4 foi para 8%, muito menor, claro, do que os outros aumentos ali. Especificamente a Igreja Católica acabou diminuindo um pouquinho os adeptos, mas necessariamente outras pessoas cresceram ali, cresceu o número, né, como evangélicos. Ok, a gente tem também evangélicos de missão. Esses aqui eu até tenho que pesquisar mais sobre o que é. Continuou o mesmo número, 4,1%, então tecnicamente não teve aumento. Quando a gente fala de missão, geralmente dentro das igrejas evangélicas, e também dentro da igreja católica, mas a igreja católica é muito mais tranquilo, porque você pode fazer alguma coisa missional específica dentro da tua cidade, mas como já há uma comunidade ali, a gente já consegue administrar. Mas o que é feito? Geralmente é feito, assim, tanto na católica quanto na evangélica, um projeto de evangelismo, por exemplo. Então eles pegam uma área e lá eles vão fazer um projeto de evangelismo. Tenha comida ou não, enfim, uma coisa que vai ser a palavra, vai ser passado os costumes, vai ser conversado qual que é a doutrina específica de lá e, obviamente, tentando converter as pessoas. Eu estou dando só um exemplo de missão. Afinal, quando a gente fala na palavra missão, a gente lembra do que Jesus fez com a gente. Ele nos comissionou, ele direcionou para que nós olhássemos e víssemos também que nós hoje temos uma missão aqui, obviamente, não é? Pode ser que tenham diferentes dons, não estou questionando os dons das pessoas, mas Jesus também nos deu uma missão, e Ele dá uma missão muito provavelmente para cada um, embora nós façamos parte do mesmo corpo. Um dia a gente chega lá, mas a princípio... Enfim, então tem os espíritas que também cresceram de 1,3%, eles foram para 2%. A gente tem os evangélicos não determinados. Eu falei quanto que era o aumento, mas eu acho que não, né? Na verdade, de 1% eles foram para 4,9%. Então, é algo que também preocupa, assim, no sentido que as pessoas podem estar... como é que eu vou dizer? Sendo evangélico à sua própria maneira. Isso é um pouco perigoso. Por muito tempo, eu particularmente me afastei das instituições religiosas por causa de questões doutrinárias. Obviamente a gente vai olhar para Cristo, dizer que é dizer que a gente é irmão, enfim, mas existem algumas doutrinas que a gente não pode aceitar. Então, muito por isso, vocês vão ver no censo, eles separando esses evangélicos, por exemplo, pentecostais e neopentecostais, porque os reformados aí já não se encaixam. A pessoa às vezes nem precisa ser reformada por título, por nome, enfim. É justamente por uma questão distinta de repente, não crer em algum ponto. Por exemplo, dentro da cristandade, ou pelo menos da maioria, a gente vê as pessoas que creem que Jesus é Deus, né?
crença bem comum, obviamente. Até porque, quando a gente olha lá no Velho Testamento, a gente vê Jesus sendo apontado como Deus, obviamente. Até algumas leituras, por exemplo, de Gênesis, elas apontam que Deus Pai estava falando com Deus Filho, não com esse nome específico assim, né? Mas ele fala já no plural. E você sabe que Deus, ele não é deuses, né? Não seria muitas pessoas. Pode ser que pela concordância do hebraico daquela época, enfim, tenha tomado esse caminho, mas especificamente no futuro ali, quando a gente vê, no caso no passado, né? Quando nós vemos a Escritura e vemos que ele seria chamado de Deus forte, seria chamado disso, daquilo, enfim, nós vemos uma cristologia que aponta para ele de um jeito que, ponto, ele é Deus. O Espírito Santo, a gente pode discordar talvez de que ele seja uma pessoa, e é ruim até às vezes falar isso. E hoje nós vamos ler ali na palavra de Deus que as pessoas discordavam disso, inclusive, né? E discordam até hoje, obviamente. Se você perguntar para os mormons, então, um dia nós vamos entrar ali mais no mormonismo, se Deus e Jesus, por exemplo, é um Deus trino, alguma coisa assim nesse sentido, eles vão falar que Deus Pai, ele é feito de carne e de osso, e que inclusive está em Doutrinas e Convênios, se eu não me engano, que é um dos livros que eles usam fora o livro de Mórmon, e fora o livro do tipo que necessariamente lá o Moroni revelou a Joseph Smith, enfim, ele foi escrevendo, enfim, e também revelou o lugar onde estava, enfim, mas um dia nós vamos conversar, vai ser mais divertido, enfim, e aí então há questões dentro disso que a gente pode conversar. Então, o que foi feito nesses anos aí, Dudu, para que surgissem tantas denominações? Bom, eu tenho que dizer para você que muitas denominações elas surgiram por besteira, por bobeira e por falta de maturidade. Não estou dizendo que elas não estão abençoando essas pessoas hoje em dia, ou não abençoam, não chega a mensagem do Evangelho para outros indivíduos aí aqui, até mesmo aqui de curitibanos. Mas muitos foi porque de repente ele chegou no modelo de igreja. Lembrando que igreja, quando a gente olha para a parte bíblica, o que é a igreja? São os santos, são aqueles que creram em quem? Em Jesus Cristo. Até porque quem é o cabeça da igreja? O próprio Jesus. Ok, muito bem. Então, igual diz o Zé Bruno, né? Da Casa da Rocha lá. Abaixo da cabeça ali, o resto é corpo. Claro que ele usa muito isso para falar sobre dons, falar sobre posições de liderança, enfim. Então o que a gente tinha lá naquela época então? A gente tinha os apóstolos, depois disso a gente teve também algumas denominações que eu digo de palavra mesmo, etimologicamente falando, presbíteros, bispos, que talvez fosse muito parecido uma coisa com a outra, que cuidavam das outras pessoas. Então elas também eram chamadas pastores. Até Paulo, né, ele relembra dizendo que o próprio Jesus deu uns para pastores e mestres, enfim. Então tecnicamente, pela Escritura, nós temos respaldo, por exemplo, para ver um nível organizacional. Mas agora, a pessoa que me chega ali, uma pessoa de, sei lá, 12 anos, eu acho que 12 anos a pessoa não tem muita coisa assim na cabeça assim do que vai fazer, uma noção da vida tão grande, né? Quem sabe, né? Até porque ela não é considerada maior de idade, né? Pelo menos aqui no Brasil. Enfim. Então, possivelmente essa pessoa vai abrir a janela dela e ela vai olhar as informações aí da cultura brasileira e é colocada uma pressão danada na realidade. Hoje em dia, os menores de idade, ele não tem essa questão do pai ensinar alguma coisa, porque aparentemente tem uma outra pressão vinda de algumas minorias que a pessoa pode fazer o que ela quiser da vida dela, ser o que ela quiser, enfim e tal. Isso em certas ocasiões talvez caiba, mas eu creio que, assim como o exemplo bíblico dá, até a maioridade específica da criança, ela deveria estar sob a tutela de quem? Não é os pais que vão ser responsabilizados se ela fizer algum problema, algum erro? Então, necessariamente, a gente tem que dar uma atençãozinha para esse tópico aí.
Você notou que até a gente chegar na nossa conversa, isso que a gente nem leu ali especificamente o versículo, nós acabamos conversando sobre várias coisas que estão em torno disso, e o papo não acaba aqui. E essa é a beleza da apologética. A gente pode chegar e pode definir especificamente o que é isso, o que é aquilo, mas é óbvio que a gente vai ter que destrinchar alguns dias. Aproveitando para falar disso, aquele trabalho, amor, que você me deu uma ajudada a fazer lá, ele falava sobre algumas reuniões que eram em busca de definir o que era o quê. Então eles definiram o que era Jesus. Eles resolveram dizer, olha, Jesus é o quê? Jesus era homem ou Jesus era Deus? Será que Jesus era um pouco de cada? Até a gente aqui no Bíblia Live, em alguns vídeos passados, a gente tentou responder essa pergunta para vocês. E outros que foram definindo outras coisas. E especificamente para os evangélicos, todos aqueles... Você vai dar uma pesquisada assim no Google lá. Deixa eu fazer aqui junto com vocês. Vocês colocam lá credos religiosos no Brasil, você vai encontrar várias questões de confissões, né, de diferentes denominações. Então, já que nós estamos falando da evangélica, não tem como a gente não passar pela história. Então, foram feitas reuniões. Vamos colocar aqui, ó, credo niceno. Ok. Então, existem algumas diferenças, obviamente. Mas se você colocar lá no Google, lá, por exemplo, credo niceno, pesquisar, seja num site mais específico, enfim, ou até na Wikipédia, que eu não aconselho muito, lá vai aparecer, por exemplo, quantas pessoas se reuniram lá especificamente, né? O que foi conversado, o que estava acontecendo ali na história, qual que foi o objetivo, qual que foi a relação desse credo com a realidade da cultura da época, aonde que aconteceu, se isso foi passado para os outros países ou não, enfim. Então, também foram definidos, vamos dizer assim, diferentes credos. Então a gente vai ter, por exemplo, um outro que se chama Niceno Constantinopolitano, que, por exemplo, um foi no ano 325, o outro foi no ano 381, se eu não estou enganado. Existiram outras reuniões que elas eram locais, em vez de elas serem para definir o que, por exemplo, a fé, só um exemplo, né? A fé evangélica dizia, só um exemplo, claro, né? Ou no caso da fé católica. Eu quero parar de falar do catolicismo, senão entra no catolicismo aqui e a gente não sai nunca mais. Enfim. E aí, especificamente, na tradução, um pouquinho das coisas, elas acabam, tipo, que eu digo na linguagem que foi usada no passado, um pouquinho dos credos, eles acabam se tornando um pouquinho diferente. E eles são realmente. Na verdade, eles não são iguais, por exemplo, do credo niceno para o constantinopolitano, ele é um pouquinho diferente mesmo, uma crença da outra. Então, existem algumas distinções, inclusive nesse credo, especificamente. Então, para que a gente chegue num sim da igreja, num sim, é isso que a gente acredita, a gente precisa realmente sentar e conversar sobre vários fatores que impedem, por exemplo, os irmãos de estarem no mesmo local. É claro que ninguém é obrigado a ficar no mesmo local com outro, porque seja por causa de briguinha, seja por causa de... enfim. Mas como a gente estava iniciando ali, várias denominações evangélicas surgiram por besteira, por briga, por problemas que não foram doutrinários necessariamente. E foram por quê? Porque esse jovem de 12 anos que eu estava citando, ele vai abrir a janela e ver as informações e vai ver que ao entrar numa igreja, ele vai precisar, olha só, já tem outra igreja aí na jogada. Não é só uma igreja não é uma igreja una aparentemente. É uma outra igreja, que também é uma igreja de Jesus aparentemente, e que ele vai fazer parte do grupo dos jovens. Ótimo, os jovens vão ter um local onde eles vão escutar a palavra de Deus, que a palavra de Deus não muda, né? Não vão precisar necessariamente separar as mulheres, a não ser que elas forem escutar uma pregação das anciãs em si, né? Que é mais ou menos um modelo bíblico. Não vão precisar fazer a Bíblia da mulher, né? Não vão precisar fazer a Bíblia dos jovens, a Bíblia do pastor noviço, a Bíblia enfim, etc, né? Então, quando a gente
presta atenção nesses esquemas e de tanta coisa, de tanta informação que a gente tem hoje em dia na internet, ou enfim, hoje em dia tá na internet até é bom porque a gente tem bastante informação, mas a gente tem que saber filtrar e principalmente ter uma noção de que alguém escreveu aquele texto, e se ele é um texto, por exemplo, que não é as Sagradas Escrituras, não chega nem perto, obviamente alguém colocou a opinião dele lá, que é muito comum nos nossos dias, né? A pessoa de 12 anos abre o TikTok e acha que aquilo é verdade, e às vezes aquilo não é verdade, ou por exemplo, pode ser que seja, enfim, tudo depende do que a gente está falando em específico. Mas como a gente é bombardeado de informações, nós precisamos definir um parâmetro. É óbvio que eu não vou tapar o sol com a peneira e dizer, olha, algumas vezes já foi tentado chamar pessoas, por exemplo, para conversar sobre isso, sobre aquilo. Mas hoje eu vejo um politicamente correto, em que as pessoas elas sentam no mesmo local e elas não têm uma opinião formada nem mesmo sobre Jesus, e para eles está bom. Então eu faço parte aqui do conselho e sei lá, o que nós vamos fazer aí na cidade? Vamos fazer nada, né, necessariamente, porque se a gente discorda teologicamente, não tem como eu falar para os jovens, por exemplo, que eu dei o exemplo agora, para ele ir lá na tua instituição, porque você vai pregar uma coisa que para mim é heresia, a gente não sentou, a gente não conversou e obviamente isso não faz parte da Escritura. É claro que tem uma responsabilidade, mas a gente está falando dos jovens, a gente não está falando dos adultos. Os adultos podem fazer o que eles quiserem, meus amigos. Eles podem ir lá no lugar lá e obviamente que eles vão ser aconselhados, né, se eles quiserem. E aí é responsabilidade deles em quando ouvirem a mensagem, identificarem o que está errado e tomar alguma atitude. Só que como o jovem de 12 anos chegou ali e viu que ele fazia parte do grupo de jovens, ele viu que existia um dono de igreja também. E esse dono muitas vezes não é Jesus Cristo. Esse dono da igreja, ele se torna uma pessoa em si. E essa pessoa, ela é inquestionável. Então os evangélicos, na maioria que eu digo pentecostais e não pentecostais, eles têm que cuidar. Quando eles vão conversar apologética com os católicos, por exemplo, nessa figura do Papa. Então a gente vai acusar o Papa, né, enfim, porque é isso, porque é aquilo e tal, e às vezes até tem um fundamento bíblico bom, mas nós estamos colocando no lugar de Jesus Cristo uma pessoa de carne e osso, uma outra pessoa, que não é Jesus. Então temos que tomar cuidado. Todas as igrejas evangélicas que fazem isso, eu estaria sendo politicamente correto se dissesse que não, nem todas as igrejas fazem isso. Mas vocês já viram algum exemplo de igreja? Obviamente ela existe, né, em algum momento, em algum local, enfim, que o pastor pecou. O pastor caiu em pecado. E aí esse pastor, obviamente, ele não ocupou mais o cargo que ele tinha. Ou ele foi afastado por um tempo, as pessoas cuidaram dele, ele percebeu que aquilo que ele fez é errado, ou alguma coisa assim, ou claro, ou ele montou outro ministério lá, enfim, e foi, né? Mais uma denominação aí, por causa do quê? De um erro dele. E quem vai proteger a igreja dele agora? Enfim, vamos conversando. Então, nesse sentido, eu digo que é muito complicado para os jovens, principalmente, eles abrirem a janela deles, da casa deles, e olharem tantas informações específicas, sendo que nós, propriamente dito, cristãos, não temos uma linha oficial, enfim, que siga a esse Jesus, colocando na mesa o que é cada crença. Ó, cada dedinho aqui é essa crença aqui, é aquela crença ali, é isso aqui, é explicado. Quando o jovem chega, por exemplo, numa igreja pentecostal ou não pentecostal, hoje elas estão mais moderninhas, tá? Mas alguns anos atrás não era assim. Então, a menina, ela tinha que usar saia. Por quê? Porque tem que usar saia. E sabe por que era pior? Tinha uma listinha colada na parede dizendo, ó, é isso aqui que você tem que cumprir. Sem conversa, sem explicação, obviamente. E isso acaba afastando, inclusive, muitos jovens de lá, porque se vocês notarem, nos primeiros anos ali de uma criancinha, vamos falar de criancinha agora, ela começa a perguntar, por quê? Por quê?
Na escola ela entra e a escola não vai afastá-la de Jesus. Você, pai, vai afastá-la de Jesus. Porque você não explica o que é cada coisa. O que é Jesus, o que é a igreja, o que é o mormonismo de repente. Ele quer saber o que são os mormons. Ah, são os hereges. Acabou a história, né? Pelo menos o basiquinho, sabe? Dá uma conversada em outra confissão de fé. Eles acreditam em outra doutrina. Eles creem que a Bíblia ela não é... Ela já foi alterada várias vezes, mas não, filho, aqui, ó, eu vou te mostrar que pelo menos aqui no Novo Testamento a gente tem essas cópias, a gente tem, ó, as Bíblias hoje em dia elas vêm com uns colchetezinhos, quando, por exemplo, aquela que ela fala lá não estava em todos os escritos, ou pelo menos na maioria deles, enfim. Então, o menor conhecimento bíblico da parte de quem é responsável por um filho acaba tendo justamente um peso muito grande na vida daquela pessoa, na vida daquele menino, enfim, ou daquela menina, que hoje em dia você vai ter que explicar para o menino daqui a pouco. Porque justamente existe uma outra cultura sendo imposta dentro da realidade que a gente sempre acreditou, que a gente sempre... Enfim. E o problema de outras coisas, e isso aconteceu, por exemplo, na Bíblia? E aí, Dudu, aconteceu na Bíblia? Claro que sim. Quando as pessoas estavam inseridas numa cultura específica, ou vamos dizer assim, quando a gente estava crescendo como cristãos nos primeiros dias ali, enfim, várias doutrinas entraram, ou várias ideias entraram para tentar distorcer a palavra de Deus, distorcer aquilo que estava sendo pregado pelos apóstolos que a gente defende tanto, por exemplo, né? Então, outras coisas foram sendo inseridas. Um dia, se eu não me engano, na live, acho que eu vou resgatar aquele texto, aquele trabalho, a gente tem o desvio católico, por exemplo, da mensagem de Cristo. Eles foram colocando outras coisas, por exemplo, que estavam distantes das Escrituras. Claro que a gente tem os outros livros que não estão nas nossas Bíblias evangélicas, vamos dizer assim. E lá, claro que em Tobias, enfim, não vou lembrar quem especificamente, lá está falando sobre uma coisa que literalmente não está dentro da nossa cultura. Não é comum, por exemplo, para um evangélico ouvir que ele tem que rezar para os mortos, por exemplo. Só um exemplo. Enfim, mas nisso a gente vai entrar por aquele que partiu, né? Ou enfim, ou alguma coisa nesse sentido. E aí, claro, obviamente, quando o menininho, vou voltar de novo aqui, ó, quando o menininho ele acaba vendo que o que está sendo pregado não é verdade, o que está sendo pregado está sendo distorcido, e ele chega para uma pessoa que se diz líder e pergunta para essa pessoa se aquilo que realmente está sendo pregado ali é bíblico, os cristãos sentaram, eles conversaram, eles definiram aquilo ali, principalmente embasado na Escritura, e ele vê que a resposta dele é negativa ou não tem resposta, o que ele vai fazer? Vai embora, filho. Vai picar a mula. Às vezes vai ficar ali porque tem uns amiguinhos, mas a ideia é que ele vai, vazar. E aí não venha me dizer que lá no futuro, que agora a gente está falando de criança até adolescência pela responsabilidade dos pais, né? Ok. Mas e daí quando ele se torna um adulto? A escola não estava transformando ele num cidadão que, né, vivesse um ser crítico, que vivesse em sociedade? Não era esse o papel da escola? Ensinar, obviamente, sobre o português, sobre a matemática, sobre desenvolver as capacidades lógicas dele, enfim. Mas e agora, quando ele chegar na idade adulta e ele teoricamente conseguir ou puder ter a sua própria vida, ou nessa fase de, agora aumentou um ano, né, mas aqui no Brasil, mas a princípio do 17 para o 18 lá, bem no fim a pessoa não tinha feito 18, já tinha feito vestibular e já estava entrando em alguma faculdade, então ele tem que tomar algumas decisões ali, né, obviamente. Foram 2 anos que aumentou? Meu Deus, que horrível. É bom relativamente, né? A galera diz que fica meio perdido ao chegar no terceirão e não saber o que vai fazer da vida, mas muitas vezes a condição econômica é o que mais pesa nisso, né? Senão todo mundo ia ser médico, né? Que daí era mais fácil. Numa particular, obviamente, não que fossem passar no negócio lá de vestibular, porque daí tem que estudar, que é uma cultura que talvez falte um pouquinho aqui no Brasil. Mas enfim, estamos chegando ali. Ok, então a pessoa meio que atingiu ali, teve uma escolha. E aí,
E eu não estou falando que, por exemplo, não tenha ensinos doutrinaristas dentro das universidades. Mas eu estou falando que você perdeu esse jovem na criação, meu amigo. Você vai querer rebuscar ele lá depois que ele já está fumando um beck lá. Se alguém quiser falar sobre isso, eu sou contra especificamente, tá? A gente pode conversar. E eu tenho amigos que fumam, e que eu sei que fumam, pelo menos. Tem outros que eu sei que eles fumam, eles nem sabem que eu sei que eles fumam, obviamente. Mas, enfim. E aí, tá lá, enrolando lá o negocinho, tá fumando, tá falando que nazista pode agora, que nazismo não sei o que, tá não sei o que. Não tô falando que todo mundo que fuma maconha fala isso, tá? Obviamente. Mas a ideia é que vai estar lá bebendo com os colegas, enchendo a cara, obviamente. Maior perigo, por exemplo, ser morto, dirigir embriagado. São coisas boas? Responde pra mim aí, são coisas boas pra fazer? Sempre vai ter aquela pressãozinha, né, dos colegas, por exemplo, eu não bebo. Aí os outros vão chegar lá e vão dizer, não, bebe aí, só um pouquinho e tal. Daí o cara bebe, pronto, já bebeu 3 litros. E aí nem viu, né, nem viu como é que chegou em casa, de repente estupro, violência, alguma coisa aconteceu nesse sentido. Não, mas eu me controlo. Já teve algum problema que aconteceu com você quando você bebeu? Alguma desavença, alguma discussão, alguma coisa assim? É por isso que lá na escritura, claro que lá também está falando de uma coisa muito mais profunda, mas ele diz para não se embriagar com vinho, né? Há uma ideia por detrás, obviamente, sobre a relação disso com as obras da carne, mas tecnicamente, cara, você tem um cérebro, pensa. Eu acho que você tem um cérebro, ou parte de um cérebro, pelo menos, né? Pessoas podem nascer com um pouco menos, eu acho. Mas eu já não sei. Mas enfim. Então, você é adulto. Quando você precisa aprender sobre... Você entrou numa empresa, e lá naquela empresa eles fazem cabinho de madeira. O que você tem que aprender? Eu tenho que aprender como é que faz aquele cabinho de madeira, obviamente, Dudu. Ok, então você vai lá para uma pessoa que já sabe, você vai consultar com aquela pessoa, mas obviamente, se você achar um caminho muito mais fácil de fazer, que dê lucro para a empresa, que você consiga fazer de uma maneira melhor e menos cansativa, que você consiga, enfim, né? Eu tô falando isso da apologética, gente. Não quer dizer que a gente não vai ouvir os líderes agora, não vão ouvir os pastores. Obviamente não, porque são... obviamente não é isso, porque a gente vai dar muito mais atenção principalmente para essas pessoas. Por quê? Porque muitos destes, infelizmente não é a realidade de todos, mas muitos destes não são como Paulo. Que Paulo, por exemplo, ganhava ajuda das igrejas, mas passou fome também, né? Obviamente, hoje a gente tem até uma parte organizacional de muitas instituições religiosas que as pessoas recebem por isso. E recebem um salarinho fixo lá. E depois, quando se aposentam, recebem outro salarinho fixo lá. É como se fosse... Eu não sei se chega a ser uma profissão, obviamente, mas tecnicamente eu acho que é assinado carteira e tudo. Eu não estou falando que isso é errado, até porque Paulo lá falava que quem fazia isso, quem fazia parte nesse sentido de pastoreado, ele merecia receber o dobro de honorários, porque ele se dedicava àquilo, obviamente. E, enfim. Então, nota-se que a ideia construtiva e organizacional do Brasil, que a gente tem das religiões, ela acabou fixando um modelo. Então, o jovenzinho lá, que agora ficou numa idade adulta, ele pode decidir em qual lugar que ele vai ficar. Só que em muitos lugares que ele for visitar, por exemplo, ele vai ver costumes diferentes e também vai ver um outro Jesus sendo pregado. Um Jesus que, se você der o Fusca, ele dá uma Lamborghini. O Jesus que você precisa gritar um monte de coisa, rolar no chão, etc., cair, né? Enfim, tem alguma outra coisa para você ter um relacionamento com ele, ou ele vai te falar uma mensagem nesse aspecto. Para você ser batizado no Espírito Santo, você precisa falar em línguas. Então, são várias coisas assim que, por exemplo, elas não condizem tanto com as Escrituras assim. São coisas que se distanciam do Evangelho e, obviamente, a mínima pessoa que buscou saber lá na empresa dele, lá, por exemplo, como que ele ia optimizar o trabalho dele, ele olhou para a igreja da mesma forma lá e viu, opa, peraí, não,
isso aqui tá bem estranho. Isso aqui não condiz muito com a realidade que pelo menos eu li lá no manual. Ou, por exemplo, eu tô percebendo aqui que pode ser um pouquinho diferente. E aí, como vocês já perderam, ou como nós já perdemos os jovens, obviamente, chegou na idade adulta, é muito mais fácil ele confiar na pessoinha que tá lá, com o beckzinho na boca, com o bebidinho na boca, com, enfim, virou moda agora, pelo menos eu não lembro se nos Estados Unidos a gurizada voltou pro charuto agora, os pastores, tudo e tal, enfim, um negócio meio diferente, assim, né? Obviamente a gente sabe que faz mal à saúde e eu acho que deveríamos dar uma atenção especial para isso, né? Sinceramente. Mas enfim. Então, como a gente já tem um modelo, e os modelos são diferentes especificamente, né, de uma instituição para outra, esse jovem que chegou lá e fez parte do grupo de jovens, aí ele foi crescendo, daí tem um grupo dos adolescentes e dos jovens, ok, tudo bem, e eles estão sendo ministrados sobre Jesus, sobre isso, vamos supor que esteja ocorrendo tudo certo. Aí ele chega na idade adulta, agora ele já não vai mais na escola dominical, ele já não vai mais no cursinho que é dos adolescentes, agora ele vai no de adulto, daqui a pouco ele já vai estar querendo namorar, isso ele não vai estar querendo namorar já mais novo, enfim, e aí ele vai casar lá dentro daquela instituição, ok? Só que, dentro disso, ele vai notar uma pressão que sobre, por exemplo, o chamado dele. E o problema é esse, ser uma pressão. Isso deveria ser ensinado para o jovem para que ele percebesse o que é o chamado de Deus. E não necessariamente que fosse feita toda aquela pressão psicológica para que ele assumisse alguma coisa. Infelizmente, nós vemos os cargos dentro da igreja, que são um dos motivos principais por que a gurizada monta outro ministério, sendo disputados e sendo... é um plano de carreira. Como a parte organizacional da igreja se transformou numa empresa, o problema é que a gente tem, ou a gente vê, por exemplo, um plano de carreira. E isso deveria acontecer, será, com a igreja de Deus? Com aqueles que estão fazendo parte da igreja de Deus? Quando, em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, acho que foi Atos, que precisava-se mais tempo para pregar, enfim e tal, e os apóstolos eles não estavam mais fazendo a divisão para os órfãos e para as viúvas da mesma forma, aparentemente. E aí o que eles fizeram? Eles escolheram 7 homens, se eu não me engano, aqueles que tivessem boa fama, aqueles que fossem pessoas respeitosas, enfim e tal, para que fizessem a divisão, para que eles pudessem ficar com o quê? Mais a parte da palavra. Então, para que essas pessoas conseguissem fazer esses trabalhos, para que eles não precisassem fazer e disponibilizassem mais tempo deles para o estudo da palavra e a pregação da palavra. Ok? Então, essas pessoas, elas foram chamadas diáconos, né? Que seriam quem servia, né? Até se a gente for pela etimologia da palavra. Mas, enfim. E o que eles fizeram? Ok, tinha os diáconos, mas já tinha os presbíteros também, que eram aqueles líderes, enfim, e tal. Para a igreja, ou pelo menos para a parte denominacional, para a parte organizacional da igreja, foram colocados também, então, diferentes cargos. Claro que às vezes ele surge por necessidade. A gente não tem ninguém que trabalhe com os jovens, que consiga convencer esses jovens, ou falar com esses jovens, ou tenha a mesma linguagem com os jovens de repente, né? Por isso que surgem as versões diferentes da Bíblia, etc, etc. Mas enfim. Mas a gente precisa de alguém que consiga chegar nesses jovens. E isso não quer dizer você ter que ter alguém de calção lá em regata, da mesma maneira que para os adultos você não vai precisar ter alguém de terno lá para pregar a palavra de Deus. Enfim, mas para que eu não arrume confusão com todos os lados, vamos para a parte que eu quero chegar. Especificamente, então, nós vemos que esse modelo organizacional dos evangélicos hoje em dia, ele acaba sendo visto como lado empresarial. Onde pessoas, Daíse, vão enxergar o dízimo ou a igreja como um clube, que você precisa dar o dinheiro lá. Específico, né? É um passe, daí você pode frequentar, você pode cantar no coral, enfim. E aquele adulto lá que já se tornou diácono, agora ele vai ter que, depois de um tempo, fazer o curso de teologia, se eles tiverem, né, especificamente, e ele vai ter que virar o quê?
Depois de diácono vem o quê? O auxiliar é a mesma coisa que o diácono, não? É que tem uns que tem mais umas denominações assim, que são um pouquinho diferentes. Tem o auxiliar, eu acho, que talvez não precise de nada. Tem o diácono, tu vai ter o presbítero, vai ter o, enfim, vai subindo, pastor, evangelista, alguns são um pouquinho diferentes, só a coisa do outro, enfim e tal. E aí, é que eu me pergunto, será que aí esse era o modelo bíblico? Esse modelo de carreira que as pessoas seguissem? Por exemplo, se eu fosse pastor, e aí existe, vamos supor, um grau maior que seja chamado de evangelista. E eu estou fazendo a minha missão aqui, enfim e tal, mas deu o tempo lá de eu ser pastor, eles já falaram, você vai ter que, já fez o cursinho tudo e tal, agora na próxima promoção aí, inclusive nós vamos aumentar seu salário e você vai ser evangelista agora. E aí, bom, e aí qual que é a missão do evangelista? Então, se estiver muito bem definido dentro da parte organizacional, esse evangelista ele vai fazer alguma coisa específica. E às vezes você vai estar se afastando do pastorado, que de repente, vamos supor, que seja o teu dom específico, que seja o teu chamado específico. É claro que como evangelista, talvez você não deixe de ser pastor, mas no sentido de que esse chamado, será que ele é organizacional ou será que é um chamado só? Será que essa pessoa não deveria ser diácono para sempre, sendo que ela ajuda bem aqui, ela diz, pastor, como eu trabalho em outros lugares aqui, eu não posso fazer muito, mas eu posso te ajudar nisso, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, enfim. Será que é um plano de carreira a parte organizacional da igreja? E aí? Muito bem. Então, agora, né, a gente está falando todo esse tempo, mas a gente está falando do modelo evangélico, obviamente. E aí, claro que existem partes na escritura que, por exemplo, falam aquele que almeja o episcopado, aquele que almeja ensinar, aquele que, enfim, estude, enfim, se dedique, blá, blá, blá. Ok, mas não vamos entrar necessariamente nessa parte, e obviamente todos nós temos que estudar, né? Inclusive para que a gente escute, coloque à prova o que está sendo dito e literalmente acabe tomando uma posição como cristão, principalmente daquilo que está sendo dito, né? Enfim, vamos nessa. Vamos para a parte da palavra agora? Então a gente já viu que o modelo evangélico, infelizmente, ele está dentro de uma parte organizacional. É bom no Brasil, por quê? Porque a gente não é perseguido. É bom no Brasil porque, enfim, só que isso contribui para cada vez a distanciação mais de denominações que possam surgir. E aí o que a pessoa pode fazer? Numa certa determinada matéria da... Agora eu não lembro se foi da pós ou foi da graduação. Foi da graduação. Que eu precisava montar um modelo de igreja. Então montei um modelo de igreja. Eu coloquei um público-alvo, eu peguei, enfim, fiz como que eu ia fazer, o que eu esperava daqui 5, 10 anos, igual modelo empresarial mesmo. Aí, inicialmente eu montei lá a minha igreja, especificamente, né? E aí, o que mais me pesou era que justamente eu não conseguia conversar diretamente com outras pessoas que se diziam cristãs. E eu vi que rola um papo muito tenso de de uma pessoa sair de uma denominação e ela ser amaldiçoada. Em outras não acontece isso. Ela perder a cobertura espiritual daquele líder específico que é... E aí, enfim. Então isso acaba sendo muito problemático. E se a gente não perceber que a gente está pisando numa caca de cachorro aí, não vai para frente, gente. Na verdade, o Cristo vai ser glorificado, obviamente, porque por mais que a gente pregue, obviamente, o Espírito Santo ele vai fazer o papel dele, a gente vai ter pessoas que vão ser salvas, enfim. Mas nós poderíamos estar adiantando muito mais o nosso trabalho se a gente conseguisse conversar. Estou sentado aqui do lado de alguém que tem uma opinião diferente, mas a gente pode conversar sobre o tema, a gente pode dialogar, a gente pode ver na escritura, enfim. E se Deus quiser, a gente vai ser aquela igreja que tem um só pensamento. Não é? Assim como Paulo fala. Não é um só espírito, um só corpo, enfim. Não é aquela lá que talvez tudo concordem. Não sei, eu acho que não. Vamos fazer uma outra aqui, então. Enfim. Vamos lá, gurizada? Deixa eu ver. Amor do céu, tenho 5 minutos para terminar a mensagem, não li nem a Bíblia. Hoje nós vamos longe, né? Vou ter que comprimir o vídeo, gurizada, depois. Vamos junto. Quem sabe, comentem aí. Vamos tentar até responder essa ideia, os negócios aí. Mas vamos lá.
a gente vê o livro de Atos, e o livro de Atos, caso vocês forem olhar lá no comecinho lá do livro de Atos, deixa eu só ver aqui só para explicar para vocês. Ele vai ser um livro direcionado a um tal de Teófilo. E esse Teófilo aí, talvez seja aquele mesmo, de Lucas, se eu não me engano, né, amor? Acho que sim, né? E aí a gurizada atribui a Lucas, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, né? O livro de Atos, enfim, que a galera chama. Mas não há um consenso muito grande, mas também não há por que dizer que não, porque ele coloca as histórias específicas, vamos dizer assim, do que estava sendo vivido dentro daquela realidade específica, daquele contexto, né, daquela época. E aí nós vemos que, por exemplo, tem uma história das primeiras conversões lá, por exemplo, em Atos 2, a gente vê a descida do Espírito Santo, a gente vê toda uma questão que necessariamente a gente não viu, mas a gente imagina como seja. Alguns colocam doutrinas em cima disso, obviamente isso acontecer. Mas existe um povo que me chama a atenção aqui, principalmente porque ele fala são alguns dos iniciais. Quando Pedro chega para os caras e fala assim, não é ruim abraçar, tá? É só um exemplo. Eu quero te abraçar porque você não precisa mudar. Venha pra cá. É isso aí. Nós somos uma família. Né? Alguns papos assim que rolam nas pregações de hoje em dia. E o problema não é rolar, o problema é não contextualizar e não ter nenhum peso específico para um sentido que traga a pessoa para o arrependimento. Mas quando Pedro não fez isso igual os coaches de hoje em dia e falou assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele está mandando a letra para a gurizada. Ele fez a mesma coisa primeiramente que Jesus fez quando ele abriu o livro no templo. Ele falou sobre ele especificamente, mas a palavra específica é arrependei-vos. Arrependei-vos do quê? Do pecado. Você que ama Jesus aí, que diz que Jesus é teu fofinho, cuti-cuti, não sei o que, teu crush, alguma coisa assim nesse sentido. Cara, Jesus só morreu por causa do teu pecado, você entendeu? Não entendeu ainda? Não, será? Não, foi o de Adão. Mas nós não estávamos em Adão? O que Paulo fala, por exemplo, sobre isso? Ok, vamos pra frente aqui, né? E aí, o legal é que, por exemplo, se reuniu várias pessoas, inclusive, que eram lá daquelas regiões. E é só vocês lerem aqui o contexto, obviamente. E aí ele está falando, isso aqui está dizendo a respeito de vocês, os vossos filhos e todos que estão longe, tanto quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Aonde que eu estou lendo isso? Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, lá no versículo... Na verdade é do 37 para frente, mas eu li do 38 porque era para chegar justamente na mensagem de Pedro. E aí o que aconteceu? O que estava rolando ali especificamente? As pessoas então, elas estavam reunidas e Pedro não, ou pelo menos nessa parte da pregação que destaca Pedro, ele não usou de uma teologia que poderia dizer assim para eles, vamos agradá-los por causa disso, por causa daquilo. Ele na verdade falou uma palavra que confrontava as pessoas, arrependa-se. Imagine você chegar para um líder que você acha que é religioso e dizer assim, e aí, já se arrependeu dos seus pecados? Obviamente, claro que talvez não seja o melhor modo de você chegar numa pessoa, mas quando você estiver conversando com ele, já que ele é o teu pastor, já que ele é a pessoa que está te ajudando, já que é a pessoa que está te aconselhando, e de repente você está falando de algum pecado, de alguma coisa que necessariamente acontece recorrentemente na tua vida e você não consegue largar, alguma coisa assim, pergunta para ele, e aí pastor, como é que você largou os teus pecados? Ele vai provavelmente, se ele for muito sincero, vai dizer, hoje em dia está mais fácil, hoje em dia eu tento evitá-los, mas eu ainda erro, eu ainda sou falho, diferente de muitas pessoas que vão dizer que são infalíveis, que são a referência, né? Então, só nesses 2, 3 versículos, claro que a gente está falando de outras coisas, a gente começa a ver o que esse Pedro está viajando, cara. Esse Pedro acabou de falar para a gurizada se arrepender, não é a gurizada aí que recebeu o Espírito Santo, né? Que vai receber, ou que, enfim, será que já receberam? Será que, enfim, leia as Escrituras. Mas, obviamente, aquilo já estava sendo anunciado, Jesus já estava mandando a letra para os discípulos, né? E mandando a letra é boa, cara. Mandando a letra. É que a galera fala que a letra é morta, daí não precisa mais estudar. Tarefa para casa. Vê, estuda sobre o que é a letra morta. Vai lá. Estuda o que é a letra morta. A letra mata.
Deus o livre, mas o Espírito vivifica. E nada de... muito pouco de teologia e muito de grito e arrastar no chão, e rolar no chão, e descer morro, e etc. Mas enfim. E aí, gurizada? E o legal é que o texto, assim, ó, ele poderia dar umas alfinetadas, que muito provavelmente Pedro não falou uma coisinha assim, ó, tão bonitinha, tão cuti-cuti. Ele falou, inclusive, lá no versículo 40, e com muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Ele não falou assim, ó, gente, porque tá tudo bem, todo mundo pode acreditar de Deus da forma que quiser, vamos formar vários grupinhos específicos e é isso aí, enfim, e Deus vai salvar todo mundo, obviamente, né? É isso aí. Você tá vendo teu vizinho, cara, você não precisa nem falar do evangelho para ele, ou alguma coisa nesse sentido, ou as pessoas que você conhece, ou enfim, ou demonstrar isso na tua vida. Por quê? Porque tá tudo certo. Não, ele falou dessa geração perversa, é das pessoas que estavam vivendo aquela... Se você lembrar, rapaz, ali uns dias atrás já tinham crucificado Jesus, tá de brincadeira? Nossa, muito bom, né? As pessoas super da paz. O que tá rolando agora? Uma guerra. E guerra já pela Escritura, apontado pela Escritura, por quê? Por causa de cobiça. Enfim. E aí, no versículo 41, ele continua dizendo, ó, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então ele continuou falando, ele falou sobre isso, e especificamente eu fico pensando, cara, claro que quando você recebeu o evangelho, muito provavelmente, será que você aceitou o Jesus específico que está nas Escrituras, ou será que você aceitou um Jesus que era placebo? Eles, esse aqui é Jesus. Você não conhece Jesus placebo? É que você acha que está tomando Jesus, mas não está tomando nada de Jesus. É um placebo. Ele é falso. Ele é mentira. Ele não é Jesus de verdade. Entendeu? É que eu dei a ênfase para a gurizada entender também. Vamos lá. Então, enfim. Eu fico pensando, cara, nossa, quem que eram essas 3.000 pessoas, cara? Que o cara chegou lá e meteu a letra lá, né? Arrependei-vos. Essa geração perversa. E provavelmente deve ter falado outras coisas, né? Obviamente. E o cara disse sim, realmente. Alguém, né? Tipo, provavelmente o Espírito Santo em si deve ter agido naquele momento para que a pessoa se convencesse do pecado que ele estava praticando. Ou do pecado, ou da situação de pecado que ele vivia. Ou será que não? Enfim. Só que o mais interessante é o seguinte, ó. No versículo 42 ele fala aqui, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Aqui cuidado, né? Porque tem muita gente sendo enganada, inclusive por alguns sinais, algumas magias, aí, alguns negócios, enfim. Eu vou chamar de magias para ficar melhor, né? Enfim. Versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 45, vamos até o final. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Eu acho que esse versículo aqui ele tinha que ser pregado na porta das igrejas. Você viu a luzinha aqui, ó? Você viu a luzinha, não viu? Não viu a luzinha aqui, a lâmpadazinha brilhar aqui? Brilhou um negócio aqui na cabeça. Mas enfim, não se preocupe. Também o que Lutero fez não foi rebeldia, tá? Ele pregou no mural de avisos lá, as 95 teses dele lá. Ok, vamos pra frente. Mas assim, quando as pessoas vendiam as coisas especificamente para que elas pudessem e entregavam lá no pé dos apóstolos, eles repartiam isso inclusive com quem tinha necessidade. Principalmente porque eles estavam juntos ali especificamente, então ninguém ia passar necessidade. A gente até viu um episódio de um casalzinho lá tentando vender, mas ficar com uma parte retida, sabe? E Deus não interpretou isso como uma coisa muito legal, não. Até a nossa preocupação é se às vezes a gente tem que dar uns 10%, né? E aí a realidade é que é muito mais do que 10%. A realidade é que existe pessoas que, por exemplo, no nosso contexto atual, a gente não tem um dízimo, ou por exemplo, a gente não tem uma parte do nosso dinheiro
que a gente dá para os pobres. Geralmente o que acontece é que às vezes surge uma necessidade, uma oportunidade de você ser um pouco mais cristão e ajudar o próximo, e você acaba não ajudando, seja por preconceito sobre isso, sobre aquilo, enfim. E infelizmente, também não tem, justamente por causa disso, alguma linha específica que as pessoas que têm esse tipo de necessidade possam recorrer. Então eles vão ter que recorrer a um ateu, a um espírita, né? Eu estou falando de pessoas que são evangélicas em si, para que ela seja assistida. Né? Hoje, claro que a gente tem um modelo de assistência social que é muito legal, que especificamente distribui cestas básicas, que vem as necessidades das pessoas, só que às vezes é muita pessoa necessitada. E aí a gente tem que fazer alguma coisa, obviamente, né? Mas para que a gente não vire somente um ativismo social, para que a gente seja viva a igreja mesmo, talvez isso aqui tinha que estar acontecendo um pouquinho mais. Talvez a gente teria que ter uma visão um pouquinho mais aberta sobre que talvez, infelizmente, essa parte talvez seja a última que a gente deveria mexer, porque eu acho que se solucionasse as outras iam ficar muito legais. Mas é porque dói em nós, porque a gente teve tempo dedicado para o trabalho, isso e aquilo, enfim. E a gente não tá muito aí para ajudar o próximo, não. E eu sei que você pode estar dizendo assim, não, mas tudo bem, eu dou 10 cestas básicas por mês para os pobres, para as pessoas que não têm condição de comprar. Mas é só isso? Será que essa só é a missão da igreja? Ajudar com comida? Talvez a gente não deveria propor a reconciliação, tanto entre o homem e Deus, quanto entre as pessoas? Será que isso está acontecendo? E aí? A última pessoa que eu falei em ele tentar uma reconciliação nunca mais me mandou mensagem. Sei lá pra onde é que foi. Até fiquei assustado. Mas enfim, piazada. Vocês viram que a gente falou aqui um pouquinho, claro, sobre a igreja católica, sobre a igreja evangélica. Não acabei ainda, vai demorar um pouquinho, tá, amor? Até umas 7 horas nós terminamos. Só que... já é 7 horas, né? Verdade. Até as 8 nós terminamos. Então, tecnicamente... tá me doendo aqui o pescocinho, sabe? De ficar meio marromeno aqui. Se você olhar para a escritura, você vai ter que considerar várias coisas, obviamente. E você vai ter que fazer essa leitura de um jeito que você pesquise sobre o que está sendo dito, né? Não é pesquisar, a letra é morta, então larguei a Bíblia e vazei, né? Peraí, mas como que eu estou confiando na própria Bíblia? A Bíblia não é letra também? Ou será que... Não, o que é essa letra? De onde é que veio essa letra? O que é essa letra? Não, porque se a Bíblia é letra, como é que eu vou confiar na própria palavra que diz que a letra é morta? Não faz sentido. Entenderam? Vamos... É estilo meio Sheldon, né? Mas enfim. Quando a gente olha para a escritura, a gente vê que nos dias atuais a gente já percebe algumas... Nos dias atuais não, já faz tempo, né? Que a gurizada falou algumas heresias no passado. E aqui eu vou ler alguma delas. Então, teoricamente, o versículo de Atos, por exemplo, 38, que foi o que eu li lá, que falava do arrependei-vos, escuta só. E daí fala que a pessoa vai receber quem? Quem lá mesmo? Jesus Cristo, né? Seja batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Tá, beleza. E aqui, esqueci só de ver o nome, gurizada. Agora vai demorar um pouquinho, então não vou lá ver o nome. Desculpe quem escreveu isso aqui. Mas enfim. Teve uma pessoa que, no caso dessa Bíblia apologética, colocou uma situação que acontecia no passado. Que seria isso aqui, ó. Em sua crença de que existe apenas uma pessoa da divindade que se manifesta de 3 maneiras, como Pai, Filho e Espírito Santo, os pentecostais da unidade, é o nome de uma instituição relativamente, apelam para este versículo, juntamente com Atos 8.16 e 19.5 e Mateus 28.19, a fim de obterem respaldo. Ao fazerem isto, eles adotam o que a gente chama na teologia de modalismo, uma heresia antitrinitária que foi condenada pelo sínodo. O sínodo, por exemplo, é uma reunião, né, necessariamente essas que a gente teve do Credo Niceno, ou dessa reunião específica, em 200 depois de Cristo. Os credos, aqui já vai colocar, os credos Niceno e de Atanásio também condenaram o modalismo.
As escrituras estão cheias de referências à natureza trina de Deus. Então a gente pode ver lá em Mateus 3, 16, 17, Lucas capítulo 1, versículo 35, João 14, 26, enfim. E mais, né? Na verdade a gente pode consultar inclusive a questão justamente dessa de Jesus, da divindade de Jesus, enfim. Lá no Velho Testamento, né? Ok. Mais de 600 versículos no Novo Testamento mencionam as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os membros da divindade coexistem e são coiguais, um só em essência, mas três em pessoa. Deixa eu ver se é aqui que vai falar. Existe justamente uma crença, o mormonismo ele tenta fazer justamente essa divisão também, mas ele já fala que, por exemplo, o Espírito Santo ele é Espírito mesmo, porque senão não teria como a gente receber ele. Então essa seria uma das especificidades que elas tomam, vamos dizer assim, um ar de é quase verdade, é quase o que vocês acreditam, a gente consegue conversar porque são as mesmas coisas, mas que especificamente fogem quando a gente vai conversar sobre a Trindade. Dudu, mas a palavra Trindade não está na Bíblia, ou alguma coisa assim, ou Constantino colocou não sei quando, ou alguém colocou não sei quando, mas lógico que as cópias que a gente tinha do Novo Testamento e obviamente as traduções que a gente foi fazendo, nós vimos que aquela palavra realmente não cabia lá, então foi. Então essa heresia aqui necessariamente não. O que é heresia? Colocar uma palavra na escritura que ela não está, especificamente para tentar justificar uma doutrina que facilitaria a vida, de repente, dos líderes religiosos. Não. Existe a Trindade, ela é explicada por mais de 600 versículos e ela especifica um Pai, um Filho e um chamado Espírito Santo. Você pode não acreditar que o Espírito Santo seja uma pessoa relativamente, ou que seja uma pessoa da Trindade, ou que faça parte de Deus. Ok, beleza, depois a gente conversa disso. Mas a ideia é que nós olhemos para as doutrinas que elas são faladas, por exemplo, para esse jovem de 12 anos que abriu a janela ali. E esse jovem de 12 anos que abriu a janela ali, ele vai ver algumas doutrinas sendo pregadas. E aí eu te pergunto, a gente sentou, a gente conversou, a gente realmente tentou fazer alguma coisa especificamente para que essa união não seja só um amontoado de pessoas, seja justamente a igreja viva de Jesus ali naquele momento, tentando resolver questões, por exemplo, que Paulo já tinha resolvido, que muita coisa que a gente vê de doutrina antiga, enfim, já tinha sido resolvida, inclusive por Paulo, por Pedro nas epístolas, enfim. E as pessoas, infelizmente, até hoje, insistem nisso, insistem naquilo, ok. E aí você vê em Atos 2, capítulo 38 e 39, deixa eu só ver aqui, que também, né, essa parte aí, mas daí o 39 fala um negocinho diferente, né? Ele fala, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor chamar. Ok, muito bem. E aí, muitos grupos, eles usam desses versículos para ensinar que o batismo é essencial para a salvação. Então, por exemplo, a criancinha ela tem que ser batizada, porque senão ela não vai ter salvação. É isso que acontece? Será que é isso mesmo? Vamos continuar aqui. Mas Paulo fez não somente isso, né? O problema de falar que alguma coisa é específica e eu preciso para que eu seja salvo, sem que seja Jesus, sem que seja a fé em Jesus especificamente, ela acaba diminuindo o sacrifício de Jesus, por exemplo, diminuindo a obra de Jesus, diminuindo o que Jesus fez na terra. Isso não quer dizer que nós não vamos fazer boas obras, isso não quer dizer que, por exemplo, diante do nosso pecado a gente vai tomar diferentes atitudes, enfim. Não quer dizer que a gente não vai se batizar, não é verdade? Mas Paulo fez uma distinção entre duas coisas quando escreveu: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Ele descreveu o evangelho como a palavra da cruz, que é o poder de Deus para salvar, versículo 18. Então, nota-se que, especificamente no chamado dele, ele estava justamente pregando o evangelho, porque o evangelho que a gente tem que crer é qual?
o que Jesus fez na cruz, qual foi todo o processo, obviamente, né? Mas necessariamente o que Jesus fez e o que Jesus está fazendo em nós, né? Obviamente, o que o Espírito Santo está fazendo. Mas eu falar que, por exemplo, agora você vai ter que mergulhar aqui especificamente, ou vai ter que ganhar uma aguinha na cabeça, ou vou ter que colocar a tua cabecinha de lado, jogar uma aguinha lá, enfim, você vai ser salvo, é uma heresia. Inclusive para aqueles que se acham, né, salvos especificamente nesse sentido, por quê? Porque foram batizados. Mas de repente vivem como se nunca tivessem conhecido a Cristo. Esses serão salvos? Porque o batismo salva. É isso que a mensagem teoricamente está falando ali, né? Se o batismo salva, então estou sossegado. Eu já estou tranquilaço, enfim. E aí ele continua aqui escrevendo. O batismo e o evangelho são, assim, colocados em oposição, porque teoricamente são duas coisas que dão um pouquinho diferentes. O batismo salva, mas daí o que mais salva? Paulo está falando que é a palavra da cruz, que é o poder de Deus, que é para salvar, enfim. Mas aí a gente está colocando, não, o batismo que vai salvar. São coisas um pouquinho opostas. Mas enfim, quanto à salvação, né? Paulo explicou que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, dando uma ênfase maior ainda, inclusive escrevendo aos Romanos no capítulo 1, no versículo 16. E ok, quando nós chegamos até aqui, o que a gente pode observar? O que a gente viu de diferente? O que nós temos de consciência apologética nesse sentido? Ou o que, especificamente? Que existem doutrinas diferentes, a gente está existindo aqui a princípio num contexto evangélico que talvez se distancie muito do que foi pregado pelos apóstolos. E eu não estou falando do modelinho lá que eles ficavam de casa em casa pregando o evangelho ou alguma coisa assim, e agora a gente tem que fazer assim. Por causa disso, surgiu muitos outros modelos que não estão se demonstrando também com a mesma qualidade, que seria como é que é o nome? B12, D12, os pequenos grupos, né? Os pequenos grupos. Então, por exemplo, se eu não me engano, a igreja quadrangular ela tem os pequenos grupos, né? Os líderes de célula, enfim, ou etc. Então, as pessoas vão lá e fazem isso. Só que a pessoa entra lá e sai de lá, enfim, alguma coisa assim, ou às vezes até vai para a igreja principal, o lugar que eles se reúnem principalmente, enfim, mas sai de lá sem saber quem é Jesus. Sai de lá com Jesus placebo, de repente. Eu não estou acusando todos especificamente de não pregar o evangelho. Que isso fique claro na realidade. Mas que, infelizmente, por causa desse empobrecimento e por causa dessas nossas desavenças cristãs, isso acaba distanciando as pessoas, inclusive nós. Quando que você aí, meu amigo, não estou falando que você tem que esperar a vontade, tá? Mas quando que você teve a vontade aí de abrir a Bíblia? Ultimamente. Porque eu vou ler, cara, a palavra que... Cara, essa palavra, ela me corrige, ela me educa, ela é salvação, na verdade, né? Enfim. Mas eu não vou ler. Eu não vou ler porque eu tenho que fazer outras coisas, eu não vou ler porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Isso coloca, na verdade, nós numa posição de... a gente acaba nos vendo muito mais como pecadores, que a gente precisa ser lavado por essa palavra. A gente precisa assumir a nossa posição e ela não é de revolta, né? Ela é de revolução. Ela não precisa sair aí matando pastor, matando pessoas aí que, tipo, sei lá, pregam a teoria da prosperidade, enfim, alguma coisa assim que, tipo, é uma coisa que realmente é antibíblica. Mas a gente precisa ter uma revolução. E pode ser que, de repente, a tua denominação se chama Revolution Church, ou alguma coisa assim, ou algumas outras denominações que são nesse sentido. Mas, diante de tudo que a gente está vendo, sentar numa cadeira um do lado do outro e dizer que seguem a Jesus Cristo sem que realmente concordem necessariamente que esse é o Jesus mesmo, é meio complicado. Porque eu estou fazendo isso, não é politicamente correto, é só politicamente. Só para a gente sentar e dizer que aqui em tal lugar a gente tem uma comunidade que exatamente ela é cristã.
ela está crescendo, ela se preocupa com os pobres, ela, enfim, mas às vezes não se preocupam nem com as ovelhas que estão especificamente naquele ministério lá, ou naquele local, enfim. Entenderam no tamanho do problema que o evangelicalismo está? E que nós estamos, inclusive? Podemos ir ali sem problema, ali num culto no Brasil para Cristo? É o nome de uma instituição. Podemos? Por que nós não vamos? Podemos ir ali na Igreja Universal do Reino de Deus? Por que não? Podemos, né? A resposta é podemos, né? A princípio, né? Podemos ir lá na comunidade de exavamento? Podemos. Podemos ir lá na metodista? Podemos. A resposta é podemos. Você pode fazer outras coisas também. Você é livre. É essa especificidade que eu queria chegar. Pode fazer o que você quiser, meu amigo. Você pode ir. Mas quando pregarem a palavra de Deus para você, o que você vai fazer? E sabe qual que é o problema? Um problema grande do evangelicalismo também é que a gente pegou o modelo de cultos de outros países. Não é tão ruim assim, mas a questão é que aparentemente a gente segue uma ortodoxia de culto que ela, hoje em dia, ela dá 40% do tempo em música. E às vezes nem são louvores mesmo, são música mesmo. Às vezes a gente está com a intenção de tentar ganhar pessoas fazendo outras coisas específicas que não chamam, não condizem, porque quem vai chamar é o Evangelho, quem vai chamar é Deus, meu filho. Você tem que pregar a palavra quando você pegar um negócio aqui, ó. Tem que ir lá ler as escrituras. O que a escritura está falando? Arrependa-se. Então o que você vai pregar? Arrependa-se. A escritura está falando aqui, ó, que mais de 3.000 almas foram aceitas. Vocês viram? Quantas pessoas aceitaram? Agora você está aí chorando, meu amigo. Porque não tem um irmão na tua igreja aí. Não tem 2, não tem 3. Pode chorar? Pode chorar. Pode chorar, igual o videozinho da menininha lá. Pode chorar. Mas o que você tem que fazer? Pregar o Evangelho. Ah, mas quando eu comecei a pregar algo que parecia mais com o Evangelho, ou era mais as palavras do Evangelho, alguma coisa assim, a gurizada começou a fugir. Vamos fugir mesmo. Porque lá na do Moacir é um nome aleatório, tá? É eu ia falar João, mas daí eu pensei no pastor João agora. O pastor João é tão gente boa. O Moacir foi lá na igreja do fulano, né? Fulano é mais comum na nossa cultura aqui. Foi lá na igreja do fulano lá. Eu vou lá, cara, porque lá eles deixam eu fazer o que eu tô fazendo de errado. Eu também sei que é errado, mas eu gosto de fazer e eu vou continuar fazendo. Isso é alguém que segue a Jesus Cristo? É difícil, às vezes, largar alguma coisa que você está fazendo que necessariamente você precisa renunciar, que a gente vê que não é legal. E você precisa trabalhar muito mais nisso depois também, obviamente, depois que você dizer, larguei. Às vezes não é de um dia pro outro não, cara. Às vezes não é cheirando, passou, né? Sabe, vou acabar com a vida dela. A mãozinha. Às vezes não é isso não, rapaz. Mas enfim. O que você vai fazer quando escutar uma pregação agora? O que você vai fazer? Meu Deus. O que você vai fazer quando escutar uma pregação? Thaís? Conferir na Bíblia, nas Escrituras, né? Os crentes de Bereia, né? É uma coisa muito legal, né? Ouviam que Paulo tava Paulo, né? Que a galera às vezes coloca como Super Paulo. No sentido de endeusá-lo, né? Obviamente. Mas a gente vê que até Pedro, a pedra da Igreja Católica, né? Basicamente, quando tentaram se ajoelhar aos pés dele lá, ele levanta que eu sou homem, cara. Meu amigo, tem muita coisa errada aí, enfim. Mas falando do evangelicalismo aí, então a gente viu que a gente começa a refletir sobre o que a gente está vivendo. Se a gente tem algumas facilidades dadas pelo governo, por alguma coisa assim, cara, amém. Quem sabe a gente use dessas facilidades para dispor mais de dinheiro, de repente, que a gente estaria pagando, por exemplo, imposto, nós agora estamos pagando em cesta básica, de repente. Só um exemplo, né, especificamente.
em irmãos da igreja, por exemplo, que não conseguiram arrumar um trabalho. Então a gente está ajudando eles por um tempo, e só que às vezes não vai ter tanto para dar. Mas de repente com essas ajudas, por exemplo, eu tenho um carro que eu não vou pagar imposto, eu tenho uma sede que não vai pagar imposto, eu tenho não sei o que não vai pagar imposto, vai pagar as taxas de água, vai pagar a taxa de luz, ok, beleza, ok, isso aí a gente vai estar pagando, enfim. Mas, obviamente, se eu tenho algumas outras facilidades, que eu use elas em facilidade da minha comunidade local, obviamente, da comunidade, quem sabe a gente consiga se organizar para de repente outras cidades, outros locais que são mais ricos conseguir fazer essa divisão do dinheiro, igual muitas igrejas fazem. Muitas dão, poucas na verdade, mas enfim, poucas igrejas fazem nesse sentido. E aí eu consigo manter pelo menos uma vida medíocre, né? Uma vida na média das pessoas ali especificamente. Quando for vendidas as coisas e dadas aos pés dos apóstolos lá, a gente dividia as coisas, não era para enriquecer os apóstolos, né? Obviamente, né? Não sei se você percebeu essa parte ali nas escrituras. Tem coisa boa aí? Tem evangelho, tem Jesus no meio aí. Não digo no meio dessas especificamente que estão tão apóstolas assim, estão tão longe do evangelho. Mas existe algo a ser feito. Existe algo que precisa ser, como os coaches de hoje em dia falam, ativado nas pessoas. Vou te ativar. Você precisa... Agora eu lembro. Eu tenho vários amigos que falam isso. Você precisa perceber que necessariamente esse Jesus ele quer te salvar. Essa verdade não é para libertar? Igual tá na boca de muitos políticos aí. Não é essa verdade que vai te libertar? Então você precisa conhecer a verdade. E quem é a verdade? Começa por Jesus. E obviamente, claro que é ele especificamente. Mas a gente não conheceria ele. Uma, se nós não tivéssemos as escrituras sagradas. Outra, se a gente não tivesse uma certeza que ela é especificamente inspirada por Deus. Porque senão a gente ia ter... a gente sempre dá aquela aulinha pra gurizada sobre as escrituras, nós pegamos umas 2 ou 3 citações, acho que tem mais algumas ali espalhadas, enfim, mas 2 ou 3 principais que são fora a Bíblia. Porque se eu pegar a Bíblia para dizer que Jesus existiu, claro que eu vou achar que que Jesus existiu por causa da Bíblia. É claro que vai ter um peso muito mais grande, porque quando a gente vai para a crítica textual ou para uma questão experimental, a gente vê que várias pessoas, inclusive, tinham essas cópias da Bíblia, que testificavam sobre Jesus, inclusive até o próprio judaísmo especificamente vai testificar sobre Jesus, claro que não crendo como ele, como Cristo. Outras religiões também vão falar sobre Jesus especificamente. Ok. Mas e agora? O que nós vamos fazer? Vamos fazer apologética. O que você acha? Vamos fazer apologética? O que vocês acham? A gente chegou aqui até na 4ª aula, até me prolonguei um pouquinho, foi preciso na verdade. Mas o que vocês acham da gente fazer uma defesa verbal daquilo que a gente acredita? Só que sabe o que você vai ter que fazer? Saber no que você acredita. E aí o que você vai ter que fazer? Estudar. Ixi, então foi-se. Cara, o que eu te aconselho? Vai aos poucos. Não vai aprender tudo também de uma vez só. Quem sabe você aprende, dá muito ensinando. Então chega, vai com algumas pessoas, faz um grupo de estudo especificamente, né? Uma hora ou outra a gente vai estar conversando sobre o Evangelho. Na verdade, na tua vida, se você é cristão, uma vez ou outra você vai inclusive conversar sobre o Evangelho. Pode ser que você demonstre isso muito mais em vez do que falar especificamente. Mas em todo tempo você está entrando em contato com espíritos, com ateus, com pessoas que são de uma distinção teológica, vamos dizer assim, ou de uma cosmovisão totalmente diferente da tua. E aí o que você vai fazer? Você é o piazinho que pegou o beck, né? Eu sei. Ou a bebida. Você está aceitando tudo que estão oferecendo para você, né? Mas e Jesus? E Jesus? Onde é que fica nessa? O cara da cruz lá. O cara que tá no meu crucifixo lá que eu carrego no peito. Não. Os evangélicos vão dizer: ele não estava na cruz, ele está vivo. Isso é uma verdade?
especificamente pela Escritura é. Mas o que nós vamos fazer agora no futuro? Hoje, não estou falando de amanhã, não estou falando de amanhã. Amanhã também, claro, obviamente. Mas hoje, o que você vai fazer já? Começar a pensar no que eu creio, no que eu acredito. E aí sim, cara, abraça essa gurizada aí que tá te abraçando já, faz tempo. Na verdade, cara, é só você não perguntou as coisas às vezes. A gurizada tá aí, ó, disposta a responder pra você. Se tiver alguma outra opinião ou alguma coisa, você vai perguntar, você vai falar, eles vão falar propriamente dito, assim, alguma coisa. Então, especificamente, se você está dentro de uma comunidade que se chama evangélica e ela é saudável com o evangelho e com você e com as pessoas que estão em sua volta, vai fundo, meu amigo. Vai fundo que um dia nós vamos se encontrar para conversar de apologética. Mas, enquanto isso não acontecer, eu espero que você continue buscando quem é esse Jesus. Talvez pela influência que a gente tem em pentecostal e não pentecostal, você está tentando buscar esse Jesus no teu choro, de olho fechado. E amém, você vai buscar Deus assim. Deus não apontou que a gente ia encontrar a face dele, enfim, especificamente. E talvez eu espero que a gente nunca encontre para a gente não ser fulminado, né? Mas tudo bem. Mas enfim, é que o último exemplo que viu meio que as costas de Deus tá... Mas enfim. E aí, pessoal? Quando a gente olha para essa escritura aí, quem que a gente tem que enxergar? Jesus. Na vida dos apóstolos, Jesus estava presente? Tava. De Paulo não estava especificamente, né, como pessoa ali, como eles podiam tocar, reclinar a cabeça no peito. Só que sabe um pensamento que provavelmente vai passar nos primeiros... nessa reflexão que você está fazendo aí, eu sei que vai passar, eu espero que passe pelo menos, é notar o quanto eu, Dudu, quanto Daíse, quanto você, está longe de Jesus. Ixi, será que eu estou sendo um bom filho? Será que eu estou sendo um bom marido? Mas não só para ser um politicamente correto. Será que você está sendo uma filha bíblica? Será que você está sendo um filho? Será que você está sendo um liderado? Não, um líder, por exemplo, se você for líder, obviamente, um líder bom? Um líder bíblico? Está sendo um liderado bíblico? E aí? Está sendo um discípulo de Jesus? Eu acho que você está mais no caminho, se você teve esse pensamento, do que muitas outras pessoas. Só que aí, a partir de hoje, a gente já tem que tomar decisões diferentes. A gente já tem que ter atitudes diferentes. Preciso aprender mais da Bíblia. Então o que eu vou fazer? Eu vou em mais culto? Claro, essa é uma coisa que você pode fazer também. Mas você tem um celularzinho aí, por mais ruinzinho que ele seja, né? Tem a Bíblia, às vezes, né? Que a gurizada dá também. Até o Novo Testamento, né? Quem que é mesmo os caras, os Gideões? Quem que é aqui? Gideões que distribuem o Novo Testamento. Então você tem acesso. Faça um pouquinho. Sai um pouquinho do Instagram, sai um pouquinho do Facebook. Pode ficar à vontade também, mas a princípio, estude. Leia. Às vezes tem umas notinhas de rodapé que vão falar sobre umas outras coisas lá. Mas especificamente nós precisamos disso. Nós precisamos de estudo, nós precisamos de paciência, inclusive. Cara, eu sei que muita gente vai olhar, se eu conseguir diminuir o vídeo lá para postar no YouTube, eu diminuo. Mas vai dizer, cara, 1h30, não tem 1h30 do meu dia aí. Não tem 1h30 para conversar sobre isso. O Dudu pregou, falou 1h30, mas citou a escritura 15 minutos especificamente. Você vai notar que muito do que eu falo, se não estiver na escritura, ou se for para explicar um contexto específico, que realmente não está na escritura, obviamente o contexto de 2010 não está na escritura especificamente, né? Enfim, de censo, de IBGE, de outras coisas que eu vou atrás, por exemplo, para que a palavra ela fique um pouquinho mais na nossa realidade atual, que você não uma hermenêutica em si, mas uma ideia de que, por exemplo, tem pessoas que estão crescendo e estão dizendo que são que possuem uma religião relativa, né? Mas e aí?
Para onde é que anda o país? O que está acontecendo à nossa volta? Será que essas são preocupações da igreja atual? O que é igreja? Enfim. Eu espero que a aula 4, né, essa aula de hoje, ela desperte em você essa curiosidade, essa vontade de aprender, a vontade de ir atrás de quem realmente é esse Jesus aí que me emociona, ou esse Jesus aí que estão falando, que eu estou curioso, e a gente esteja disposto, realmente, ou dispostos, né, no caso, a seguir esse Jesus aí. Mas para isso talvez a gente tenha que, literalmente, não ter uma revolta, mas uma revolução. Jesus tem que revolucionar as nossas vidas. Começa aqui em casa, começa em você, vai para fora dali e realmente dali da casa, né? E especificamente eu espero que você seja realmente um tabernáculo aí de Deus, um templo do Espírito Santo no teu corpo. E você possa glorificar a Deus no teu corpo. E claro que isso vai trazer bons frutos aí para quem está na sua volta. Show? Então vamos pensar, vamos refletir, tem crítica, pode colocar aí. Esses dias a gurizada tava meio revoltado porque a barba tava grande, uma coisa assim, uma coisa ou outra, sabe? Besteira. Enfim. Pessoal, chegamos ao final aí da nossa live. Desculpem por me prolongar. Quem assistia até aqui, cara, você já tem um lugar no céu. Tô brincando. E, obviamente, vamos compartilhar esse evangelho, vamos compartilhar da apologética, né? Vamos ver diferentes ideias, vamos aprender a ouvir quem está do nosso lado, porque talvez nas instituições religiosas que a gente frequenta, a gente não tenha tanta oportunidade disso, porque as pessoas talvez creiam muito no que já está sendo proposto lá. Mas no teu dia a dia, no teu trabalho, enfim, por onde você tem andado, você tem encontrado pessoas que não têm a mesma confissão de fé que você, se é que você tem uma confissão de fé. É isso aí, galera. Valeu, um abraço.